Fala, Celso 50.18. Ontem nós falamos sobre esse capítulo, essa parte, essa perspectiva linda, extraordinária, emocionante da minha vida, que são as bandas e fanfarras. Hoje nós vamos falar do excelentíssimo senhor Homem de Branco. E para falar assim, quem é o Homem de Branco, né? É interessante trazer algumas perspectivas, alguns pontos de apoio, da onde que veio, quem é esta pessoa, né? Então, assim como eu falei ontem, né, a minha estante de troféus podia estar cheíssima, hoje tem 6. O resto eu me desfiz, porque troféu é para guardar poeira, para acumular poeira. E para mim, as conquistas materiais, que é troféu, tal, mas as conquistas de amizade, de conhecimento são mais importantes. Mas para trazer só uma pequena referência, né, pentacampeão catarinense e pentacampeão paranaense. Ué, mas como assim? É que eu moro bem na divisa dos dois estados. É uma linha de trem que separa dois estados. Porto União, Santa Catarina, União da Vitória, Paraná. Então eu já pertencia a corporações de Santa Catarina. Corpo Musical Fênix, Banda Marcial Santos Anjos, e nós fomos para campeonatos estaduais. E eu já participei de corporações do estado do Paraná. Banda Marcial Coração de Maria, Faber. Então eu já fui campeão no Paraná também. Então é pentacatarinense, pentaparanaense e bicampeão sul-brasileiro. Um lá de 2001, em Carazinho, e outro de 2019, né? Eu tenho como colegas lá do meu início de mor de comando, eu tenho referências assim ótimas, né? Pessoas que foram ótimos mores de comando, né? Então eu tenho lá o Antônio Marcos, da Fanfarra Integração de São Mateus, que era excelente mor de comando. Eu tenho o Sandro Reynolds, que foi do Terra Firme, do São José, da Asas do Ipiranga, né? O Alex de Lima, que hoje é avaliador e mor também. Eu tenho o Rafael Calva, da antiga Famotreb, da Trilhos do Contestado. Eu tenho o Anderson, o Ange lá de Gaspar. Anderson, desculpe, esqueci seu sobrenome, tá? Hoje é da Liga Catarinense de Bandas e Fanfarras. Eu tenho como referência a Elis, da ex-Guarda Mirim de Curitiba. O Maicon Nunes, lá do Rio Grande do Sul. Então o meu naipe de referência são esses nomes. Quem os viu se apresentando conseguiu. Quem não os viu se apresentando é mor de comando. Não é mor frescura, não é mor evento, não é mor apresentação. É mor de comando. Função deles, comandavam, ponto. E muito bem, por sinal. Tanto que muitos desses viraram avaliadores. E mais uma referência minha, nos primeiros concursos que eu fui em Santa Catarina, eu fui avaliado pelo senhor Fernando Rogério Cochler Noronha, lá do Rio Grande do Sul. Só pequena parte no currículo dele, ele era o organizador geral do cerimonial do Palácio de Governo do Rio Grande do Sul. Ele participou da banda do La Salle, lá do Rio Grande do Sul. Ele era, se o pessoal que foi avaliado por mim acha que eu era exigente, você não sabe de nada. Coitado de inocente, não sabe de nada. Vocês acham que eu era exigente, vocês não foram avaliados por ele. Só que ao mesmo tempo que ele era rígido, certíssimo, correto na avaliação, ele tinha um lado que ele explicava. Se você entrasse em contato com ele, eu falei no vídeo passado também, que eu mandei uma carta para ele, eu escrevi 5 páginas de papel amasso, e ele respondeu.
Então eu aprendi muitíssimo com ele e tive assim a imensa honra de avaliar com ele depois em 2009, mais para frente, sabe? Então essa é a referência. Essa é a referência, né? Também eu participei de um curso em Blumenau em 2001 e lá eu conheci o professor Washington, né? Muito querido. Ele é de São Paulo, se não me falha a memória, professor Washington, eu não sei sobrenome, né? Aí ele me prometeu e depois realmente ele me mandou por correio duas apostilas. Uma de 1890, ela vai bolinha, de maior comando do Brasil. E uma de 1940, 50, do Senac de Brasília. Sabe? Então eu tinha referencial teórico, eu consegui referencial teórico para embasar as minhas discussões, os meus argumentos, as minhas pontuações, às vezes até firmes. E é por causa disso que em 2008, lá no Congresso Técnico da CNBF, na ata, ficou uma linhazinha dizendo assim: será constituído um grupo para escrever um regulamento para maior de comando. Chegou dezembro de 2008 e nada. Eu entrei em contato com o professor Ronaldo, com o presidente Ronaldo Faleiros, que na época era o presidente da CNBF, e ele falou: calma, professor, já vamos resolver isso. Eu lembro a data até hoje, 6 de janeiro, Dia dos Reis, 6 de janeiro sai uma resolução da CNBF, nomeando 4 pessoas para, em um mês, escrever uma proposta de regulamento para MOR de comando para ser avaliado no Nacional. Até aquela data, o MOR não era avaliado no Campeonato Nacional. Quem eram essas pessoas? Eliane Humbert, o professor Fernando Rogério Cochler Noronha, um lá do Amapá, da AMA, que, gente, desculpa, se eu não tiver enganado, é o atual presidente da CNBF, mas eu não tenho certeza, porque vocês sabem que nome não é comigo. E eu, representando o Paraná e Santa Catarina. Naquela época nós tínhamos no máximo e-mail, gente, não tinha facilidade de um WhatsApp hoje. E foi aquela comissão, fizeram lá as pontuações iniciais, mas nenhuma proposta. O professor Noronha fez umas pontuações muito boas, mas não veio uma proposta de regulamento. Faltando pouquíssimos dias para acabar o prazo, e se a gente não apresentasse uma proposta, MOR não ia concorrer, eu peguei como base Paraná e um pouco de Santa Catarina. Com essa base, 70% de base do Paraná, eu escrevi um regulamento, mandei por e-mail para os colegas, eles fizeram algumas coisinhas ali, acertei mínimas coisas e mandei para o professor Faleiros. E esse regulamento, 70% base do Paraná, virou o regulamento que a MOR ia ser avaliado no Brasil para aquele ano. Lógico, ele foi já melhorado com o tempo, mas lá em 2009, 70% do regulamento era do Paraná. E em 2009, lá em Sorocaba, eu tive a grande honra de conhecer, de reencontrar de novo o meu mestre, o meu guru, o professor Noronha, e nós avaliamos juntos lá em Sorocaba. Foi uma das grandes honras minha avaliar lá com ele, né? E eu avaliei mais um campeonato nacional, eu só não sei o ano, eu sei que foi em Presidente Prudente, né? Eu avaliei lá também, né? Teve um outro caso uma vez que quando o professor Faleiros e a diretoria dele foram destituídos ou pediram renúncia, eu não sei. Sei que todos saíram, a CNBF ficou sem uma diretoria. Então, naquele congresso daquele ano, foi nomeado um presidente temporário para que ele reunisse as federações e montasse uma chapa e elegesse uma chapa. Quem ficou presidente temporário era o Charão, que era do Rio Grande do Sul, mas já estava se mudando para São Paulo. E para aquele ano, foi pedido para as federações que enviassem um representante lá para São Paulo, acho que Atibaia, se não me engano, né? Um representante por federação para ajudar nessa discussão. Só que bateu umas datas, ao mesmo tempo que era a data da eleição da Federação Paranaense, tinha essa reunião.
Então o professor José Carlos, confiando na pessoa, me deu uma procuração para responder em nome da federação. E eu fui lá naquele evento lá e respondi em nome da federação, aonde foi eleito o professor Rivaldo Dantas como presidente da CNBF. Teve um monte de circunstâncias lá, mas isso não vem ao caso, né? Infelizmente o câncer da CNBF ficou, né? Quem quer saber sobre isso, leia lá muito tempo atrás nos meus posts do Facebook ainda sobre o câncer da CNBF. Agora ele já saiu, graças a Deus, mas tudo bem. Aí teve um congresso da CNBF em Lorena, São Paulo, que foi complexo. Por quê? Porque tinha uma pessoa que respondia pelos modos de comando da CNBF, mas que, para nós que estávamos lá no evento, não estava fazendo muita coisa, não estava contente. Então nós, alguns mores presentes lá e alguns presidentes presentes lá, nós pedimos a renúncia dessa pessoa, a destituição dessa pessoa. Né? Então, e eu que encabecei isso, eu que apresentei o ofício para a mesa diretora, etc e tal. Né? Aí, que mais que esse Celso fez, esse maior de comando, esse homem de branco fez? Bom, com o pedido do falecido professor Flávio, Flávio Renato, se não me engano, mas é professor Flávio lá do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, na época, em 2015, num final de semana, nós discutimos a conjuntura das bandas e fanfarras e nós escrevemos, discutindo e votando item por item, o regulamento da Abelinorte. Foi lá naquele congresso, em maio de 2015, que nasceu o regulamento da Abelinorte. Em 2017, assim, na cara e na coragem e na loucura, eu fui para Belém do Pará. E lá de Belém do Pará eu fui para Castanhal para prestigiar uma pessoa que eu nem conhecia na época. Nem sabia quem que era. Eu vi umas postagens. Para prestigiar o primeiro torneio nacional de Mace. O Mace estava chegando no Brasil. E o Vander Silva tinha um know-how, naquela época, 2017, ele tinha um know-how, um conhecimento que falava com categoria sobre o Mace. E ele organizou e promoveu um torneio nacional de Mace. O primeiro! E eu posso dizer com orgulho, satisfação e honra que eu estava lá prestigiando. Esse homem de branco também organizou 2 congressos nacionais de MOR. Aqui na cidade de União da Vitória, 2018 e 2019. Nós tivemos pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará. Então nós tivemos assim uma variedade, se pode dizer assim, de regiões do nosso Brasil representadas nesse congresso. E quem, assim, eu agradeço desde já que ajudou a fazer, a efetivar esse congresso foi a Ana Freitas, de São Paulo, a querida Ana Freitas, o Edgar Aprígio, lá do Rio de Janeiro, com as suas pontuações incisivas, diretas, mas necessárias, o Vander Silva, com a sua prática de Mace, e o Gilson Kinderman. E daí também, com o apoio do Vander Silva, eu organizei o 2º torneio nacional de Mace, que foi em Ponta Grossa, Paraná, no colégio da Banda Marcial Marista Pio XII, que o Vander Silva e a Cláudia Marques foram os avaliadores desse 2º torneio nacional de Mace. Né? E sem contar também inúmeros cursos, palestras, workshops, oficinas, né? Por aí também, né? E nós tivemos no Paraná uma época que o Cleibson Silva, afinado Cleibson Silva, que as luzes o iluminem onde ele estiver, que ele bancava a ida de pessoas para os congressos técnicos lá em Santa Fé. E nós, alguns, infelizmente poucos, né, fomos lá e fizemos discussões profundas sobre o regulamento. E teve 2 situações que eu gosto sempre de lembrar. A primeira é apresentar a proposta de o MOR tomar água. Eu fui radicalmente contra, claro que eu fui contra, né? Mas no voto eu fui vencido. Né? Eu falei, então vamos organizar, bagunça. O MOR entra, passa, pede permissão, passa o comando para o regente, se posta
Alguém estica, ele pega o copo d'água, toma, devolve. Pronto, para não virar a casa da mãe Joana. Naquele ano, ninguém tomou água. Ninguém. Tiramos fora. Ninguém usou, cai fora. E teve um outro ponto, para vocês verem que a gente pode se enganar. Eu me enganei. Arduamente, duramente. Eu coloquei no regulamento e eu defendi este ponto que se o Mor deixasse cair ou derrubasse, né, como estava escrito na época, o bastão zerava, em comandos de bastão, zerava. Quem foi a primeira pessoa que derrubou o bastão e foi penalizado? Primeira e única pessoa que derrubou o bastão e foi penalizado? Eu, com a Faber. E quem me avaliou foi a Cláudia. E a Cláudia foi, assim, certíssima, corretíssima na avaliação dela. Zerou. Tava no regulamento que era pra zerar, zerar, zerou. Aí, com o passar do tempo, a gente melhorou. Hoje, se não me falha a memória, não sei se é 30% ou 50% dos pontos que perdem só, né? Então, pra ver como que muda isso, né? Mas a gente fez inúmeras melhorias nos regulamentos e tal, né? E daí eu preciso explicar por que homem de branco? O terrível homem de branco. Tinha um povo em São Paulo que me chamava, e até no Paraná, que me chamavam de o terrível homem de branco, me odiavam. Por que homem de branco? Então vamos assim contextualizar. A minha corporação, Coração de Maria, se apresentava por um bom tempo no Sinfabam e até no Paranaense. E algumas vezes sem concorrer, algumas vezes concorrendo e tal. E eu estava avaliando. Então, para não demorar muito, para eu trocar de roupa, aquela coisa toda, como eu me apresentava de sapato branco, meia branca, calça branca e cap branco, e jabô branco, eu ficava com isso, praticamente isso pronto. Na hora da apresentação, eu só colocava a túnica. Então, eu avaliava de branco. Eu fiz isso 1, 2 vezes, virou a marca e pronto. Então, o homem do branco surgiu disso. Para eu não ter que trocar tanta roupa assim, para não atrapalhar, a demorar mais ainda a apresentação da minha corporação, eu já ia parcialmente vestido de branco e só vestia a túnica, que era de outra cor, né? Então, daí que surgiu o homem de branco, né? A pessoa, o cara de branco. O pessoal comentou ali entre os jurados que ficou legal de branco, e eu fui do de branco, e virou essa marca. Tinha gente que nem sabia quem era eu, mas sabia quem era o homem de branco, né? Então tem esse ponto aí, né? E eu avaliei mais ou menos por 25 anos. Eu não vou dizer seguidos, porque teve alguns intervalos que eu saí, né? Tem alguns intervalos que eu concorri, então eu não avaliei. É uns 23 a 25 anos avaliando Mor de comando. E agora, né? Passei o bastão. Ficou boa essa, né? Passei o bastão para outras pessoas, né? Que vão seguir aí, construir a sua história, construir o seu jeito de avaliar e etc e tal. Então, de concorrer e de avaliar, eu me aposentei. Agora eu quero só curtir os eventos, encontrar as pessoas. Sabe aquele lado mais gostoso, suave, assim, aquela pressão? Porque quem acha que avaliar é fácil, não é. Avaliar não é nem um pouco fácil. É uma pressão em cima de você, gente. Que olha... Jesus, não é fácil isso, né? Então, por diversos motivos, eu me aposentei. Comuniquei à Federação Paranaense, professor José Carlos Altura Berenice, que eu me aposentei, né? Preparei outras pessoas para ficar no meu lugar e que façam um bom trabalho, que dê tudo certo, né? Então, como eu estou fazendo na maioria dos vídeos, quero agradecer a todos os mores que foram meus colegas, todas as pessoas que passaram por eventos comigo, os cursos que eu dei em Gaspar, em Blumenau, no Rio Grande do Sul, lá na Escola Morada do Sol, sabe, pela AGB, Maurício Gamarra, colega lá do Rio Grande do Sul, Sr. Flávio, Rubens Brown, o Rogério, o Sérgio Pacheco, da
antiga FEBAM FAESC, depois a Bafave, sabe? No Brasil, o professor Rivaldo Dantas, no Paraná, o professor José Carlos Lopes da Berenice, que sempre me chamaram para estar avaliando. Quero agradecer a todas as pessoas que passaram e fizeram com que a minha experiência no meio de bandas e fanfarras fosse... E apesar do peso, da responsabilidade de avaliar, eu me aposentei tranquilo com o que eu fiz. Posso dizer que eu me aposentei grato, muito grato a todas as pessoas e tranquilo pelo trabalho que eu fiz. Então, fica um abraço para todos vocês. Fala Celso 50.18, um homem de branco.